720. Tá aí quem respondeu. Por que 120, Tony? Excelente. $60 vezes 2, 120. Tá? Aqui embaixo, o que é o 6 fatorial? Mesma coisa. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, se até o 5 o produto era 120, 120 vezes 6, 120 vezes 6, 720. Tá bom? Foi? Beleza? Faltei essa aula. Não, faltou nada, gente. Tá começando do zero. Tá? Não precisa saber nada até aqui. Mas por que esses números? Ué, gente. Vamos lá. Palavra Pedro. Palavra Pedro. São 5 letras. Colocou as 5 letras, escondeu. Tá? Tá na caixinha. Eu vou formar uma palavra doida aqui, ó. Pega a primeira letra. Você tem quantas opções para a primeira letra? 5 opções. Depois de pegar a primeira letra, vai para a segunda. Você tem 4 opções. E depois, 3. E depois, 2. E depois, sempre vai até o 1. Por quê? Porque eu vou gastar todos os elementos, todos os objetos que estão ali. Tudo bem? Foi? Beleza até aí? Então vamos lá. Tira um print então desse primeiro exercício. Printou, printou. Vamos para o segundo. Ó, tá aqui bonitinho o nosso gabarito. 24, 120, 720. Olha só o que acontece agora, um problema que não envolve letra, né? Nós temos aqui, e esse problema da natação, gente, ele vai ser importante porque a gente vai usar o mesmo problema, uma prova que tem 8 atletas. E a gente vai trabalhar diferentes perguntas para esse caso, né, de 8 atletas, uma prova de natação. A gente vai trabalhar aqui várias formas de fazer a pergunta, porque isso é importante. Às vezes a historinha é a mesma, mas é a pergunta que determina o que tem que ser feito. O quê? Por isso que tá de cabelo branco. Ih, gente, coitados. Meu cabelo branco é desde que eu nunca fui jovem, desculpa. Vamos lá. Então, ó, temos 8 atletas. Já viram a prova de natação, né? São 8 raias, né? E 8 caras que estão nadando. Maravilha. Tá? Aí, o que eu quero saber? De quantas formas a prova pode terminar. Ou seja, quem vai ficar em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em sétimo e em oitavo. Isso é o que eu chamo de resultados possíveis. Tudo bem? Faz sentido isso? Então imagina, nós temos 8 atletas. Todos eles podem ser primeiro lugar, não podem? Igualzinho que eu tô falando com vocês, todos vocês podem ser primeiro lugar na universidade que vocês vão tentar, né? Da mesma maneira, o cara tá na prova de natação, todo mundo pode ganhar. É claro que tem o favorito, que tem, né? A gente tem ali sempre a expectativa de quem são os primeiros colocados, né? Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando genericamente, de quantas maneiras essa estrutura pode acontecer. Então vem comigo para cá. Ó. Pode? Pode apagar? Então vamos apagar. Ó, se são 8 atletas, nós temos aqui, ó, o resultado final. Gente, são 8 posições. Então eu tenho o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado, o quinto colocado, o sexto colocado, o sétimo colocado e o oitavo colocado. Tá? Vamos lá. A prova está acontecendo. Começou. Todo mundo está nadando.
Quantos caras podem chegar em primeiro? Qualquer um pode chegar, viu, em primeiro. Então tem 8 pessoas disputando para chegar em primeiro. Mas eu não sei quem chegou. Um dos 8 chegou. Depois que chegou o primeiro, quantos sobram para poder chegar em segundo? Quantos podem chegar em segundo? 7. E depois, em terceiro, quantos podem chegar em terceiro? 6. E depois? Tchá. E depois? Tchá. E depois? E depois? E depois? Ou seja, eu peguei 8 pessoas e vi todas as formas de embaralhar essas 8 pessoas. Ou seja, eu não precisava fazer os tracinhos. Não precisava. A pergunta é imediata. Quantos resultados são possíveis? Permutar 8 pessoas, que é 8 fatorial. Tá? 8 fatorial. Então, o que significa isso? Quanto é 8 fatorial? Alguém tinha perguntado alguma coisa, tinha ficado na dúvida ali, né? Então, eu quero que alguém me diga a resposta. Quanto é 8 fatorial? Você que estava na dúvida de como é que fazia a conta, aqui você vai fazer o seguinte produto. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Que dá 40.320. Tudo bem? Tudo bem? Você já tinha imaginado? Você já tinha imaginado que numa prova de natação tinha 40.000 resultados possíveis? Olha que doideira, né? Então, essa é a resposta da número 2. Facinho? Fácil, né? De boa? Achei tranquila, tá? 40.320 resultados possíveis. Olha o que temos, né, parecido com permutação, mas que agora a gente vai chamar de arranjo, tá? Eu continuo preocupado com a ordem, mas eu não vou usar todos os elementos. Eu vou usar só uma parte, né? Então, ó, o arranjo simples é um subconjunto ordenado de um universo que só tem elementos distintos, tá? Qual é a diferença, então, entre o arranjo simples e a permutação simples? Na permutação, galera, eu tenho todos os elementos do meu conjunto. Eu vou embaralhar todos eles, tá? Então eu vou ordenar todos os elementos. No arranjo, eu vou ordenar só uma parte. Ou seja, eu vou escolher uma parte com ordem. Quer ver um exemplo de arranjo? Imagina, quantas pessoas estão assistindo a gente aí, ao vivo? ...600, 700, enfim. Eu vou escolher 3 pessoas agora, tá? Ao vivo. E aí eu pergunto a você... Mas, cara, o pessoal já está respondendo, eu nem perguntei. Já estão vendo o outro slide, é isso? Então, olha só, o que vai acontecer? Calma, gente, não tem fórmula não, Luiz, é só o fatorial, tá? Tá ali no quadro, ó, P8 é igual a 8 fatorial, tá? Então, olha o que acontece, gente. Se eu fosse escolher agora 3 pessoas que estão aqui no chat falando comigo, e eu falo assim, ó, eu vou escolher 3 pessoas, e essas 3 pessoas vão ganhar uma camisa do ProEnem. Tudo bem? Faz diferença a ordem em que eu escolho essas 3 pessoas? Faz diferença, você acha? Sim ou não, gente? Calma, gente, é só um exemplo, não é mentira. Ninguém vai ganhar nada, tá? É só uma brincadeira. Tá desesperado ali, tá? Então, ó, não faz diferença a ordem que eu escolho. Por quê? Porque se eu te escolhi em primeiro, segundo ou terceiro, dá no mesmo, tá bom? Dá no mesmo. Agora, olha um exemplo de seleção de pessoas em que a ordem é importante. Eu vou escolher 3 pessoas. A primeira que eu escolher vai ganhar R$1.000. A segunda que eu escolher vai ganhar uma camisa do ProEnem. E a terceira que eu escolher vai ganhar um copo de café. Cara, se tu for o terceiro a ser escolhido, tu vai ficar chateado, né? Porque você perdeu a possibilidade aí de ganhar R$1.000 ou de ganhar a camisa.
Mas você também podia não ganhar nada. Então, de repente, é melhor ganhar um copo de café do que não ser escolhido. Mas o que eu quero mostrar é, nesse segundo exemplo, faz diferença a ordem. E é aí que entra a pior parte da análise combinatória. A interpretação do comando da questão. Por quê? Porque aqui na aula, vocês vão ver que depois do exemplo, vocês vão acertar o exemplo, né? E aí, depois do exemplo, eu vou mostrar como é que faz o cálculo do arranjo simples e depois o cálculo quando a ordem não importa. Enfim, mas quando chegar na prova do Enem, você vai ter que sozinho identificar se a ordem é importante ou não. E aí, como é que você vai fazer essa análise? Lendo o texto. E é muito difícil quando você não tem uma leitura boa, tá? Então eu percebo que a gente acaba dando um peso enorme para a análise combinatória e diz que a análise combinatória é difícil, e sim, pode ser muito difícil, mas tratando-se do Enem, não é tão difícil assim, tá? Por isso que hoje eu vou mostrar só questões do Enem, tá bom? Vocês vão ver os casos que eu vou mostrar aqui. Eu ia falar isso, hein? Cadê? Tulem. A ordem importa? Aham, arranjo. Sim, vamos chegar lá, tá? Calma. Então, a ideia é a seguinte, não se preocupa com a fórmula, tá? Não se preocupa com a fórmula ainda, tá? A ideia é, para fazer escolhas ordenadamente, basta que a gente utilize o princípio fundamental da contagem, ou seja, os tracinhos, tá? Vamos ver que isso vai funcionar. Olha aqui o meu exemplo, ó. Em uma reunião de uma empresa, há 6 funcionários, todos aptos para assumir novas funções na companhia, tá? Todos aptos. Determine de quantas maneiras um gerente externo pode escolher 2 desses funcionários, tá? O primeiro para ser presidente, o segundo para ser tesoureiro da empresa. Pergunta: a ordem aqui é importante? Ou seja, faz diferença ser presidente ou ser tesoureiro? Pensa aí. Faz diferença? Sim, né? Me parece óbvio que ser presidente é totalmente diferente de ser tesoureiro, tá? Então, olha o que vai acontecer. Ó, questão número 3. Você vai fazer 2 escolhas, tá? A primeira escolha e a segunda escolha estão discriminadas assim, ó. A primeira escolha é para ser presidente, a segunda escolha é para ser tesoureiro, tá? E aí eu te pergunto, não são 6 funcionários que estão aptos? Qualquer um dos 6 pode ser presidente. Depois de escolher o presidente, eu não tenho mais 6 opções, eu só tenho 5 para ser tesoureiro. Tudo bem? Faz sentido? Então, isso significa que nós temos um total de 30 possibilidades. Fácil ou difícil, gente? Fácil ou difícil? Fácil. Se eu não tivesse ensinado arranjo, se eu não tivesse falado nada sobre arranjo, na aula passada nós poderíamos ter feito esse problema. Facinho? Molinho? É isso. Olha agora o mesmo problema, tá, da natação. O mesmo problema da natação. Você tem uma prova de natação, tem 8 atletas, nenhum dos atletas vai empatar com o outro, né? Eu quero que você me diga de quantas formas eu posso fazer o pódio. O pódio não tem todo mundo. O pódio só tem 3 caras, só os 3 primeiros. Faz sentido isso? Tá? Então, olha o que vai acontecer na questão número 4. Eu quero construir aqui o pódio. Ó, o pódio que na verdade são os 3 primeiros. Então vem comigo, ó. Eu vou escolher quem vai ocupar a primeira posição,
a segunda posição e a terceira posição. Mesma ideia que a gente usou para fazer o outro problema dos nadadores. Não tem 8 pessoas nadando? Ó, então 8 pessoas podem chegar em primeiro. Show? Bom, depois que o primeiro chegou, 7 pessoas podem chegar em segundo. E por último, né, na terceira e última colocação do pódio, eu tenho 6 pessoas que podem chegar lá. Tá? Então, isso vai dar 336. Não é isso? Aqui dá 56, 56 vezes 6, 336. Cara, fácil ou difícil até agora? Observa que eu não usei fórmula. Eu não usei fórmula. Mas eu quero que você saiba qual é a fórmula, tá? Vou mostrar a fórmula agora. Olha só. E a fórmula do arranjo? E a fórmula do arranjo? Vem comigo aqui. Ó, eu escrevi aqui, ó, esse treco aqui, tá vendo? Vou dizer o que significa isso, tá? Olha só, a gente vai escrever assim, ó. A de arranjo, NP, tá? O que significa isso? N são as suas opções. E P são as suas escolhas. Tá? Então, quando eu estou falando do problema número 3, eu tenho 6 opções de pessoas e eu vou escolher 2. Então, a resolução desse problema seria, ó, problema 3, seria isso aqui. Arranjo 6, 2. Tudo bem? Isso aqui é isso aqui. Ok? Isso aqui é isso aqui. Problema 4. Você tem 8 pessoas e vai escolher 3. Então isso é um arranjo 8, escolhe 3. Tá? Pergunta, como é que esse treco vira esse número? Tá? É aí que entra a fórmula. A fórmula vai ser a seguinte, ó. N fatorial, aqui, ó, N menos P fatorial. Tá? Então, vou escrever aqui com esses números, ó. 6 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Quanto é que é 6 menos 2, gente? 6 menos 2 é 4. Então, isso aqui ficaria assim. Tá? Então, você vai fazer a conta. 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Né? O que é 6, pessoal? 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então a gente vai ver que a conta não precisa ser feita totalmente. Ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E embaixo, 4, 3, 2, 1. Como isso é uma multiplicação, gente, eu posso simplificar, ó. 1, 2, 3, 4. O que sobrou nessa conta, pessoal? 6 vezes 5, não é isso? Não é 6 vezes 5? Olha aqui, ó. 6 vezes 5. Tá bom? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Oh, tá? Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com a fórmula efetivamente no caso do arranjo. Tá bom? Vocês vão ver que aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Ó,
8 fatorial, embaixo, 8 menos 3 fatorial. Então, ó, vamos lá. 8 fatorial, 5 fatorial. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. E cortou. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. O que sobrou? 8 vezes 7 vezes 6. E aqui, ó? 8 vezes 7 vezes 6. Molinho? Então, gente, quando a ordem é importante, vamos fazer direto o princípio multiplicativo. Porque aqui eu já estou fazendo escolhas ordenadas. Ou seja, eu já escolho com ordem. Tudo bem? Faz sentido até aí? Eles pedem a fórmula também, Cris. Por isso que é importante saber essas duas coisas. Tá bom? Tá bom? A gente vai ver que tem exercício que a resposta é identificar a fórmula certa. Ok? Bom, então, matamos aí o que significa arranjo, tá? Vem comigo. Ó, matamos aí o que significa arranjo. Já fizemos esse, já fizemos esse. Vamos agora para a combinação. Combinação. O que é a combinação, gente? Eu já expliquei, né? Combinação é justamente o quê? A escolha em que a ordem não é importante. Foi o exemplo em que eu falei que todo mundo ia ganhar a mesma coisa, né? Se eu vou escolher 3 pessoas e as 3 vão ganhar uma camisa, não importa se tu é o primeiro, o segundo ou o terceiro, tá? Bom, o que eu vou fazer? Não quero que você leia isso, nem decore a fórmula, nem nada disso agora, tá? Vou mostrar para você no problema, tudo bem? Então, olha, em uma reunião de uma empresa, né? Olha como é que o exemplo é o mesmo. 6 funcionários, todos aptos para assumir novas funções, né? Determine de quantas maneiras um gerente externo pode escolher 2 desses funcionários. Para quê? Para representar a empresa em uma reunião. Gente, quando vão 2 pessoas representar uma empresa na reunião, tem cargo de presidente, tesoureiro, vice-presidente ou dane-se? Não. São 2 pessoas em iguais condições de trabalho, em iguais posições. Tanto faz se você é o primeiro a ser escolhido ou o segundo. Tudo bem? Faz sentido isso? Bom, vou mostrar para vocês então, escrevendo primeiro. Não precisa escrever, tá bom, gente? Não precisa escrever. Vamos lá, posso apagar tudo isso? Printou? Foi? Printou, printou, printou. José, Arthur, printou? Foi. Olha só, temos uma pergunta? Doutora Rebeca, sempre que na questão tiver essas colocações de primeiro lugar, segundo e afins, se tiver classificações diferentes uma da outra, vai ser arranjo? Então, doutora, tem uma parada importante que eu gosto muito da gente pontuar aqui nas aulas. Eu sou totalmente contra esse negócio do sempre. Por quê, gente? Se eu falo que um negócio é sempre aquilo, aí cai na prova uma parada que é diferente, vocês vão querer me matar. Aí por isso que o professor fica doente, que vocês jogam praga no professor que fala um negócio que dá errado às vezes. Então, cuidado com essas decorebas aí do sempre é isso, sempre é aquilo, tá? Vamos tentar ler o texto e entender cada caso, tá? Por que isso, tá? Porque às vezes eu tenho mais de um caso envolvido no problema. Eu posso pegar uma parte que a ordem é importante e misturar com outra que a ordem não importa. Olha que doideira. Quer ver um exemplo disso? Olha só, imagina que eu vou fazer uma eleição agora, lá no meu prédio, né? E aí o meu prédio tem, sei lá, quantas pessoas tem no meu prédio? 20 pessoas, tá? E aí a gente vai fazer uma eleição e uma vai ser síndico, a outra vai ser subsíndico e 3 pessoas vão formar um conselho, que vai, né, aquele conselho consultivo, vamos dizer assim, tá? Então, olha o que ocorre.
As duas pessoas que eu escolhi primeiro, a posição é importante, porque é síndico e subsíndico. As 3 pessoas que eu escolhi depois, estão no conselho, elas estão na mesma posição, não tem ordem entre elas. Então eu estou escolhendo 5 pessoas, mas 2 têm uma situação de ordem. 3 não têm uma situação de ordem. Então tá vendo como é que o problema não é sempre óbvio? Eu faço uma parada e é sempre aquilo outro? Não. Eu posso misturar as situações. Calma, né? Claro que hoje a gente está começando, né, a introdução, né? E a gente vai trabalhando individualmente os processos de contagem. Estamos em análise combinatória 2. Vocês vão ver que mais pra frente a gente vai embolar tudo, o que não significa que vai ficar difícil, tá? Só vai ficar, às vezes, mais amplo o problema. Show? Ok? Posso apagar? Agora pode, né? Então, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Eu vou escrever aqui todas as duplas, olha que doideira, hein? Que eu posso formar. Ó, imagina que eu tenho 4 pessoas aqui. As pessoas são A, B, C e D, tá? Eu vou formar duplas. Ok? Então, ó, eu tenho a dupla AB, eu tenho a dupla BA, eu tenho a dupla AC, eu tenho a dupla CA, eu tenho a dupla AD, eu tenho a dupla DA, eu tenho a dupla BC, eu tenho a dupla CB, eu tenho a dupla BD e eu tenho a dupla DB. E eu também tenho a dupla CD e a dupla DC, tá? Por que eu escrevi tudo isso, pessoal? Porque olha só, imagina que eu tenho 4 pessoas e eu quero escolher duas, de forma ordenada. Ou seja, a primeira é o presidente, a segunda é o tesoureiro, né? Então, ordenado. Se fosse ordenado, nós faríamos assim. Qualquer uma das 4 pode ser presidente, qualquer uma das 3 pode ser vice, ou tesoureiro, sei lá, já esqueci o que eu falei, né? São 12 possibilidades, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui todas as duplas possíveis, tá certo? Duplas com ordem. Agora, se eu falo que eu vou escolher 2 pessoas e as 2 vão para a reunião juntas, você concorda que a dupla AB é a mesma que a dupla BA? Que a dupla AC é a mesma que a dupla CA? Que a dupla AD é a mesma que DA? Que BC é o mesmo que CB? Que BD é o mesmo que DB? E que né? Então essas duplas aqui, ó, já foram contabilizadas. Na verdade, eu preciso só de metade dessas duplas. Ou seja, eu teria que fazer o quê? Pegar aquele cálculo que eu fiz e dividir por 2. Mas viu que por que dividir por 2? Tá? Porque a permutação dos objetos não gera uma dupla diferente, né? Então eu vou pegar essa conta aqui, ó, essa conta aqui que eu acabei de fazer, e eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial, que no caso é 2, né? Então ficaria como? 12, ou 12, né? Vocês estão falando do Vitor aí. Dividiu por 2, daria 6, que são esses 6 casos aqui. Beleza? Foi ou não foi, gente?
Tá? Então a grande sacada de quando a ordem não importa é a maneira com que eu vou tirar a ordem. Porque, ó, fazendo os tracinhos, né? Fazendo os tracinhos, o que eu faço? Eu estou contando a forma ordenada. E aí eu vou tirar a ordem dividindo pela permutação dos elementos. Está vendo que a combinação, na verdade, ela é calculada a partir da mistura do arranjo da permutação? É isso que a gente precisa ver, tá? Então, olha o que vai acontecer no problema que está aqui. Ó, em uma reunião, 6 funcionários, eu quero escolher 2 para representar a empresa, né, na reunião. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, escolheu... Qual é o número desse problema aí? 5. Escolheu de maneira ordenada. Ordenada. Ó, primeiro funcionário a ser escolhido. Tenho 6 opções. Tenho 6 opções. Segundo funcionário a ser escolhido. Tenho 5 opções. Pô, Vilg, mas não tem essa parada de primeiro e segundo, porque a ordem não é importante. Então eu tiro a ordem. Como? Dividiu pela permutação deles. Isso vai dar 6 vezes 5 é 30, 2 fatorial é 2, 30 dividido por 2 é 15. Então nós temos aí 15 maneiras de escolher a duplinha que vai representar a empresa. Quer ver como é que esse problema pode acontecer lá naquele caso dos nadadores? Olha só, vem para os nadadores aqui. Você tem 8 atletas nadando. De novo, mesmo problema. São 8 raias, né? Todos eles vão chegar em tempos diferentes, né? Ninguém chega igual, aquela coisa, mesma coisa, né? Só que agora eu não quero saber de pódio, eu não quero saber quantas formatações eu tenho para o resultado final. Eu quero saber o seguinte, eu vou escolher 3 desses caras, 3, para fazer o quê? Participar do exame antidoping. Tem que fazer o xixi lá para ver se o cara estava dopado, né? Pergunta, tem diferença tu ser o primeiro, segundo ou terceiro escolhido para esse exame antidoping? Não, não tem diferença. Então escolher ABC é a mesma coisa que escolher BAC, é a mesma coisa que escolher CAB, é a mesma coisa que escolher CBA, é a mesma coisa que escolher qualquer ordem para esses 3 caras, né? Então como é que eu faço para resolver esse problema? Vem comigo para cá, ó. Problema 6, tá? Você vai escolher 3 nadadores. Ó, o primeiro que você vai escolher, você tem 8 possibilidades. O segundo que você vai escolher, você tem 7 possibilidades. O terceiro que você vai escolher, você tem 6 possibilidades. Só que, aqui, ó, olha bem como eu falei, ó, primeiro, segundo, terceiro. Isso tem a ver com ordem. Mas eu não quero que tenha ordem. Então eu vou tirar a ordem como? Dividindo pela permutação dessas 3 escolhas, né? Então olha o que vai acontecer, gente. Ó, olha como é que fazer a conta é interessante, ó. 8 vezes 7 vezes 6 e embaixo, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 3 vezes 2, pessoal, é 6. Então, o nosso resultado dá 56. Eu tenho 56 formas de escolher esses 3 nadadores para fazer o exame antidoping. Então, olha só, gente, nós fizemos 3 problemas, tá, envolvendo a natação. Nós fizemos uma permutação dos 8 atletas para descobrir todos os resultados possíveis da prova. Nós fizemos um arranjo para escolher 3 atletas que vão formar o pódio, né, os 3 primeiros da prova. Então a ordem dessas escolhas é importante. E nós fizemos a combinação, né?
que é escolher 3 atletas sem ordem. Vou escolher 3 caras que vão se submeter a um exame, tá? Então eu quero que você perceba as 3 situações distintas que nós começamos a fazer. Tudo bem? Bom, por que é importante saber essas 3 coisas? Porque são as principais formas de contagem, tá? Então no próximo tempo de aula eu vou mostrar como que isso já caiu no Enem. Vou fazer aí uma série de exemplos com vocês, tá bom? Então tira um print que eu volto já. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.